Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje são sobre duas mecânicas que chegaram ontem nos servidores do LNA, né, que basicamente é a Escada da Glória e a Força da Alma, ok? Essas duas coisas elas estão interligadas, por assim dizer, porque na Escada da Glória é onde você vai conseguir recurso para a força da alma, entendeu? Então decidi fazer um vídeo logo, um resumão sobre os dois. Bom, então antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, ajuda muito. Bom, deixa eu tomar um golinho de água aqui rapidão. Bora lá. Então, vamos falar aqui dessas duas coisas. Se você logou ontem, você viu que chegou muita coisa e chegou essas duas coisas novas. Então a gente tem aqui esse ícone, já de cara, é o ícone do Soul Force. A gente também tem um ícone só para ele no menu. Tá? Aí é onde a gente vai gerenciar as coisas. Outra coisa é lá na aba de eventos, chegou aqui o Glory Ladder aqui, né, a escada da glória, e também pode ser acessado por todos os jogadores, ok? Então, o que a gente pode falar aqui? Vamos começar a falar sobre a Escada da Glória, tá? Que é uma dungeon. Se fosse para resumir isso aqui, eu diria que é uma dungeon que tem 15 andares, 15 floors, 15 níveis mais difíceis, e cada um desses níveis tem alguns requisitos e afixos próprios, e obviamente vai ficando muito mais difícil. Você completou 15, você desbloqueia ainda um modo desafio, tá? Mas pra gente aqui ainda vai demorar um bom tempo isso. Eu esqueci o nome desse modo aí, mas tem um extra depois do 15 também. Bom, vamos ver se a gente encontra aqui. Challenge, isso, a gente tem um desafio aqui, é desbloqueado um modo desafio de fato. Bom, então vamos lá, mas beleza, anime, loguei hoje, tô perdidaço, o que eu faço? Você precisa de mais 5 amiguinhos lá, né? Precisa fechar sua PT, todo mundo vai começar com uma chave aleatória, então você precisa de que alguém abra um desses andares aqui. Um desses mapas para vocês fazerem. Para resumir esse mapa aqui, o que é? São as dungeons que a gente faz na HH, um pouco mais resumida, né? Ela é um pouquinho mais enxuta, mais rápida, porém os mobs são muito mais fortes e ainda tem afixos, tem coisas acontecendo. Então, tem um afixo, por exemplo, que dois membros aleatórios do time de tempos em tempos vão ficar com 1 de HP, então tem que se ligar para botar uma Eagle, então o Priest tem que se ligar para curar e tudo mais. Tem alguns outros afixos que colocam símbolos no chão e tudo, e esses afixos eles mudam semanalmente, então toda semana esses afixos random vão ser resetados. Além disso, a gente tem aqui a gente tem afixos fixos, né? Aqui, ó, fixed affixes. Então, por exemplo, eles começam a partir do andar 5, tá? Então, vamos se concentrar aqui do 1 ao 4 ainda. Do 1 ao 4, vocês só precisam de uma PT, todo mundo com chave e vocês indo fazer. Façam, é esperado que vocês consigam terminar até o andar 4 até domingo, né? Por que até o andar 4? Porque a partir do andar 5 começa a ficar mais pesado. Eu acho que todo mundo, ou a maior parte, vai conseguir até o andar 5 essa semana, mas não conseguir, faça até o andar 4, ok? Não deixe de fazer. O que mais é importante aqui vocês saberem? Existe uma mecânica que chama... Como é que eu vou traduzir isso para português? Seria
o Perfect Clear, né? Então seria você terminar a instância dentro dos 3 minutos. Se você terminou, você ganha a chave para ir para você está habilitado a ir ao próximo floor. Então aqui, por exemplo, repara que está tudo desabilitado aqui para mim. Por quê? Porque eu consegui o Perfect Clear no 5 e agora eu posso fazer o andar 6. Repara que aqui tem uma chave pintada, tá? Todo andar vai te dar um reward, tá? Então a partir do 5 já começa a vir uns rewards mais interessantes. E isso aqui reseta semanalmente, tá? Então toda semana você pode pegar uma vez o reward. Não adianta ficar refazendo, adianta se refazer para você ajudar seus amigos, mas só faz sentido você só vai conseguir receber uma vez e você precisa do Perfect Clear para chegar no próximo andar. Então aqui hoje talvez eu vou tentar desenrolar uma PTzinha para o andar 6. Vamos ver se eu consigo. Sugestões de mapas mais rápido. Eu gosto do mapa do Drake, bem rápido, tá? O mapa do Frontera Kubert também é bem rápido. Esses dois mapas são bem tranquilos. O de Geffen é mais demorado, o da Maia também, e esse aqui eu nem fiz ele, mas era um mapa tão longo no HH que para mim ele é um dos mais demorados. Então eu focaria nesses dois aqui mesmo, se vocês tivessem a opção de escolher. Como é que eu faço para abrir o Drake? Se tiver alguém da PT que tem a chave do Drake, vai poder abrir, entendeu? Então todo mundo ganhou uma chave aleatória, então todo mundo vai conseguir fazer, beleza? Deixa eu ver se perdi mais alguma coisa desse resumão aqui. Sim, as recompensas são todas relacionadas à força da alma, tá? Então basicamente é isso. Tem mais uma mecânica que eu esqueci de avisar para vocês. Até o andar 4 não existe nenhuma mecânica de pen e de réis. Aqui é igual a pen e a réis lá do Nightmare, tá? Para resumir, para ficar fácil de entender. Mas até o 4 não tem nada exigindo. Você não precisa ter nem pen nem réis. Aqui ele chama de Soul Force Resistance e Physique Mastery, tá? No final, muito similar ao pen e réis. A partir do andar 5, a coisa começa a ficar difícil. Se você não tiver esses dois aqui, no 30, o pen e a réis, você vai tomar um debuff no seu Physical Damage ou M-Damage, onde vai ser reduzido em 100%. E também o seu Physical Damage e M-Damage Reduce vai ser reduzido em 100%. Então vamos olhar aqui para o meu boneco e deixa eu explicar para vocês. Eu tenho aqui, onde que você consegue ver a sua penha réis? Você consegue ver bem aqui, ó. Physique Mastery, Soul Force Resistência. Se não estiver aparecendo para você, é porque você não tem nada ainda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica no vídeo, que lá na parte do Força da Alma eu vou explicar isso para vocês. Então, beleza. Vamos supor que eu vou entrar aqui agora no nível 5 com uma PT. Eu tenho resistência suficiente. Então, aqui em cima, onde mostra as minhas reduções, redução física e redução mágica, não vai ser afetado, não vai ter nenhum debuff de redução, tá? Se você não tiver nada, nenhum ponto, você vai tomar 100% cheio aqui, então vai ficar menos 100%. Tá? Eu acho que isso vai diminuindo conforme você vai aumentando a sua pen e réis, né? Então aqui no meu caso eu tenho 24. Então eu vou ter um debuff no meu P-Damage e no meu M-Damage também. Vou ter um debuff nos dois, tá? Se você não tiver nada, vai ser 100%. Eu não tenho certeza se vai ter essa diferenciação entre 30 e 24 para 30 ou 0 para 30, se vai ser a mesma coisa. Assume o pior cenário, que você vai perder 100%, tá? E é por isso que é importante você dar manutenção nisso aqui. Como é que você sobe isso? Aumentando o level das suas Soul
desses cristais aqui, eu não sei direito ainda o nome que deram, né? Mas cristais da força da alma. Nossa, eu tô péssimo para nome hoje. Bom, outra coisa importante, que é bem importante vocês saberem, é cada andar a coisa fica bem mais difícil, mas é bem mais difícil mesmo. Repara que do 5 para o 6 aumentou 50. Então o trem vai ficando mais complicado. No 7, 130. Lá no 15, o trem é louco, é 840, tá? Então vai demorar bastante tempo para a gente chegar. Mesmo o pessoal que caixa, tá? Que vai caixar bastante aqui, vai demorar um pouco. Não vai ser um sistema tão rápido assim. Então é um evento novo, né? Uma dungeon nova. Deram uma reaproveitada, um tapa nos HSH, então vai ficar divertido de jogar. Não deixem de fazer a progressão semanal, é bem importante. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui do Escada da Glória. Temos o rank, tá? Temos um rank aqui. Então, ó, repara que aqui no servidor o pessoal já chegou até o andar 8. Então, depois eu vou procurar essa galera aqui para ver se eu consigo fazer pelo menos um andar 6. Ó. Mas repara que muitos jogadores já fizeram até o 7 ali. Então, tá tranquilo. Vou tentar desenrolar uma PTzinha para isso aqui. Bom, beleza, vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Temos rank, temos as chaves, tá? Estou com a chave do Drake aqui para andar 6. Se você clicar aqui em Tips, você vai conseguir detalhes sobre os monstros e sobre as skills que cada um faz, e elemento, raça e tamanho dele. Então são boas informações se vocês querem se organizar em uma PTzinha. E é isso. Eu vou fazer um breve corte aqui no vídeo. Enquanto isso eu vou levar o meu boneco até o... Ixi, perdi. Não vou levar não. Bom, vou dar um tapa ali no ratinho, tá bom. Vou fazer um corte, pegar uma água. Enquanto isso, trazer uma propaganda para vocês aqui do App Gallery. Beleza? E é isso. Já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei, e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso, no preço final da coisa, sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas
é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, já dei um tapinha aqui no Garmin, beleza? Dá mais uns tapas na cara dele aqui. Vou sair de perto, porque senão fica fazendo muito barulho aí para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu sair aqui e vamos abrir o... Vamos falar sobre a força da alma, ou o Soul Force, né? Depende de qual versão você joga em inglês ou português. Bom, para começar, o que é isso? Isso é uma skill, tá? Vou tentar resumir aqui para vocês. É uma skill que você ativa a cada 60 segundos, tá? Repara que ela vai estacando e conforme você vai batendo, você casta, você usa tudo que o Soul Force pode te dar, tá? E temos 4 versões, tá? Então, deixa eu abrir aqui agora que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nós temos a versão de água, a versão de fogo, que é a que eu uso ativo, a versão de terra, a versão de vento, ok? Para resumir, o que o shield de água faz? O core dele, tá? Quando você ativa, ele causa lentidão ali, tá? O de fogo, ele é voltado para dano, tá? Ele dá neutral true damage. True damage é muito roubado nesse jogo. Por que o true damage é roubado? Porque o true damage ele ignora todos os seus redutores de defesa e multiplicador. Todos os seus ele ignora todas as suas defesas, basicamente. Multiplicador de defesa e damage reduce, tá? Então é bem forte isso aqui. Esse aqui eu estou usando como jogo de DPS, eu estou usando esse aqui. Para mim faz mais sentido usar o de dano. Temos o de terra, que o de terra, em resumo, é um shield, tá? Ele vai te dar um shield aqui de 10% do seu max HP por alguns segundos. E temos o de vento, que ele te dá move speed. Todos eles vão te dar algumas outras coisas aqui. Ó, caraca, levei MVP com 5 tapas. Aí sim, tinha ninguém matando. Bom, tá bom que eu já fechei o dia. Essas outras 5 skills aqui, que vão dar alguma coisa, tá relacionada aos cristais que você alocou aqui, ok? E desses cristais, estou trazendo aqui para você a versão que a gente está fazendo aqui na guild, tá? Então, a Edifier, eu estou quase fechando tudo. O que está faltando na Edifier? Eu trocar esse escorpião aqui, tá? Por uma da Moonlight. O problema é que da Moonlight ela é amarela, repara que é até uma gema um pouco diferente. Dá para ver aqui na Collection. Eu ainda não tenho ela, que é essa aqui, ó, da Moonlight. Então ela vai aumentar vai dar alguns bônus, né? E ela também tem todas as shardzinhas, assim, elas têm bônus de coleção e bônus quando está inserido. Então, para resumir, aqui no vermelho, essa é a sugestão que eu estou usando, é a sugestão que passaram aqui na guilda onde eu jogo, tá? Gostei do que foi montado. Tá faltando eu trocar essa pecinha aqui pela da Moonlight. A de água, a sugestão do pessoal não é essa, tá? Eles estão sugerindo usar um Garmin aqui, usar uma Obi-Wan, tá? Usar um Strofe e um King Ambernite, é aquele caramujinho, tá? Então eu não tenho nenhum deles. Então, como eu não tenho, estou usando o que eu tenho. É o que eu posso fazer. Do de terra, ainda não tem uma sugestão lá na guilda. Estou usando essa aqui também pelo simples fato de que é o que eu estou tendo, mas minha sugestão é leia o que cada skill faz, o que cada shard faz separadamente. Veja se é interessante para você, para sua skill quando você ativa. Se for interessante, se você gostar, cara, segue o teu coração, velho. A sua intuição sempre faz mais sentido. Veja vídeos para você entender e depois entenda individualmente, aperfeiçoe o que você está fazendo. Entende o que cada coisa faz e monta sua força da alma ali de forma que fique bom para você, não de forma que
está sendo sugerido aqui no YouTube por mim ou por qualquer outro YouTuber, beleza? Isso aqui é só um norte, não é o seu estado final, não. O final é você entendendo o que cada uma dos cristais fazem, em qual level que tá, qual que é o seu momento no jogo, para daí você preparar ali a força da alma, entendeu? O de vento tá assim, tá? O de vento tá faltando só um aqui para mim, que é a Hornet, tá? Dá isso faltando para mim, que eu digo baseado na sugestão da guilda, ok? E é o que eu tenho para hoje. Estou focando no de Fire, sempre que eu tenho opção de escolher, porque a maior parte desses drops eles vêm de RNG, e a gente já vai falar sobre onde conseguir essas coisas, mas basicamente é isso. E não deixem de fazer anime. Tem que ficar todos da mesma cor no começo? Não, você pode colocar outro se você não tiver, tá? Sem problema. Mas o da cor, ele tá relacionado com a skill, né? Então aqui, ó, Demonic Flame, buff de Demonic Flame. Então as coisas acontecem com Demonic Flame. Por isso que faz sentido você usar as cores da mesma cor. Mas se você não tiver nada ainda, põe o que você tiver. Mas assim, eu loguei antes de gravar esse vídeo, a minha alt que tem 470k de power, não tinha feito nada desse conteúdo, eu comprei tudo que tinha na loja de diamante, eu comprei aqueles também na loja de diamante, aqueles 20 tiros free que tá tendo do evento, eu vou passar desse evento para vocês, e eu consegui fechar 5 cristais da mesma cor em 3 desse Soul Force. Ficou faltando acho que só um no de água, que eu não consegui. Eu tinha só 4, entendeu? Então assim, não é uma coisa difícil de começar. E é uma coisa que vai levar progressão. E obviamente, se você botar dinheiro, você vai correr na frente. Tá? É isso. Nada novo até aqui. Beleza? Muito forte isso aqui, muito importante. Não deixem de fazer a progressão. E aí, vamos falar mais algumas coisas sobre isso aqui. Que repara que está na ressonância do level 1, e isso vai aumentando conforme eu vou subindo o nível. Qual que é o rolê? Ele pega o menor nível. Então aqui, ó, tá nível 1. Se eu remover isso aqui e colocar um level 2, deixa eu ver. Crystal Matrix. Ah, não é qualquer um. Ou então é todos, pode ser que seja todos aqui. Bom, isso eu ainda não sei, isso eu vou ficar devendo para vocês, tá, galera? Mas a gente tem uma ressonância, tá? Que conforme a gente for subindo o level do cristal matriz, a gente vai subindo aqui, vai ganhando alguns bônus, parecido com essas coisas aqui, tá? A gente tem ressonância aqui, ressonância aqui, ressonância aqui. Então, se não é com os cristais que está alocado em uma única cor, é provável que seja de todos que estão adicionados aqui. Então, ó, aqui está faltando um. Deixa eu ver se eu tenho como trocar. Tem. Vamos tentar validar essa teoria aqui. Deixa eu ver se o de vento. De vento eu não sei. Vamos ver. Não, de vento vai faltar. Não vou conseguir testar isso agora ao vivo para vocês não. Mas eu acho que conforme você vai subindo o level de todos, tá? Você vai subindo o level da ressonância, ok? Conforme você vai subindo aqui também, você vai aumentando as skills, né? O dano da skill. Então repara que vai até o level 4. Tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para subir isso. Talvez seja direto nas shards. Bora ver. Ó, outra coisa das shards, conforme você vai liberando elas,
todas elas te dão bônus de alguma coisa de coleção. Então, assim, de cara, você vai conseguir isso com o tempo. Então, você vai ganhar bastante bônus aqui, ó, MDamage 2%, PDamage 1%, ignore PDF, muito ignore. No de azul também, ó, MDF, PDF, velocidade de ataque. Então, todos eles vão dar algum bônus de coleção, tá? Então, e naturalmente você vai ganhando shard conforme você vai fazendo as coisas e comprando, porque a maior parte das boxes, como eu disse, é RNG, então vem um monte de shard aleatório ali, parecido com sigil. Em algum momento você chega no mínimo para desbloquear elas. Então aqui, ó, para mim aqui falta 22 para desbloquear 2%. Eu não comprei nada disso aqui, isso aqui veio randomicamente, então em algum momento essas coisas vão aumentar e vão ser desbloqueadas. Você vai pegar esse collection. Outra coisa, conforme você vai subindo o level, você vai liberando essas linhas aqui. E esse aqui é o bônus de quando ele está inserido lá no combinho do Soul Force, né? Então aqui, ó, esse blazer aqui, ele está inserido aqui. Então eu ativo aqueles bônus, tá? Então como é que você vê todos os bônus? Você clica aqui e você vai rodando até lá embaixo. Ok. Isso aqui vai até o level 30, então é uma progressão que vai levar um tempo. Não se desespere, não fiquem correndo. Ah, meu Deus, eu vou ter que caixar. Não. Isso aí é muito pessoal. Se você quiser caixar, para você dar um boost, para você aproveitar os eventos que está tendo agora nessa primeira semana de lançamento, ok. Mas assim, eu tenho que fazer isso, não vou ficar para trás. Eu diria que não, a maior parte do servidor vai seguir esse conteúdo aqui no free to play mesmo, no low spender e ok, sacou? O importante é vocês não deixarem de fazer o conteúdo, não deixar de fazer a progressão. Outra coisa, repara que aqui no level 3 eu libero uma linha de maestria, né, que seria a penetração que eu estava mostrando para vocês lá no começo do vídeo na escada da glória. Então aqui, ó, todos no level 3, pelo que eu vi, libera algo. E aí o amarelo, a gente tem aqui o azul libera 6 de maestria no nível 3, o roxo 8 de maestria, o amarelo 14 e o vermelho 18. E isso vai incrementando, né? Então aqui, ó, no level 5 já melhora muito. Então você vai conseguindo, lógico, subir esse vermelho aqui pro level 5 vai levar um tempo. Talvez o amarelo seja mais fácil, né? Então basicamente é isso. Não deixem de fazer os unlocks, não deixem de jogar o jogo, de comprar tudo que você tem para comprar por diamante. Então, o que você está falando de diamante aí, Anima? Eu estou falando que chegou novas coisas na loja do Roll Shop, ok? E deixa eu encontrar elas aqui, cadê? Chegou as chaves. Essas chaves aqui você vai usar parecido com aquele cristal que a gente usa. Quer ver esse cristal aqui? Deixa eu ver. Que a gente usa na sigil, parecido com esse aqui, entendeu? Então a gente tem, inclusive a gente tem uma chave vermelha, assim como a gente tem uma pedrinha vermelha dessa aqui a gente tem uma amarela, então muito parecido com isso. Comprem essas chaves para estocar e não deixem de comprar de jeito nenhum essas boxes aqui, porque são essas boxes que vão vir randomicamente, tem chance de vir um pedaço ou shard daquele cristal, ok? Mesmo se aplica para esses. Lógico que esse mais baratinho aqui vai dar azul e roxo, se não me engano vai dar só azul. A gente tem o roxo que vai dar só roxo também. Então ficou bom, hein? E a gente tem o amarelo que vai vir só do amarelo. Ficou bem. Gostei disso aqui. Ficou legal. Bom, pessoal, acredito que eu abordei tudo que dava para falar dessas duas coisas, tá?
Minhas considerações, não deixem de fazer. Ah, sim, pelo diamante aqui tá tendo um evento que você compra aqui, ó, por diamante. Eu comprei também esses outros aqui para fazer, para dar uma rushadinha. Conforme você vai subindo, aparecem uns banners sem vergonha, igual esse aqui, ó. Mas vem muita coisa, né? Se você olhar aqui, são só shards amarelas. Mas aí fica a critério de cada um. Esse evento que está rolando agora é esse Pet Scratch. E ele é somente para essas shards do Soul Force. Repara que aqui eu consegui uma box onde eu escolhi uma, tá? Como é que eu cheguei nisso? A cada 60 tiros você recebe uma rara. Não quer dizer que você vai receber essa box, tá? Quer dizer que você recebe uma rara. Então vai vir um cristalzinho desse aqui, ó. É garantido que venha um cristal amarelo ou você tem chance de pegar essa box do vermelho, ok? Dá para ir no Free to Play, dá para ir no Low Spender, dá para ir no Mega Whale. Aí vai do nível de cada um de Spender, beleza? Eu vou deixar aqui no vídeo, agora no finalzinho, uma run do Glória ali, da escada da Glória ali, do level 5, beleza? Para vocês verem como é que é. Eu acho que eu também tenho gravado uma do level 6, então se eu tiver eu vou trazer também. E vou deixar aqui no final do vídeo, colocar uma musiquinha e deixar passando, beleza? Mas muito obrigado para quem me acompanhou até agora. Valeu! I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it.